Fala galera, muito bom dia, chegando para a gente trocar uma ideia sobre o Internacional e sobre como está a torcida do Inter e sobre reforços. Cara, não te esquece, já que tu chegou até aqui, deixa o like no vídeo e te inscreve no canal. Isso ajuda o YouTube a reconhecer que é um bom conteúdo e indicar. Eu quero falar sobre alguns jogadores com vocês, mas principalmente sobre o Oscar. Mas antes eu quero falar de KTO. KTO é onde a gente se diverte, cara. Tu não é cadastrado na KTO? Então vai lá, faz teu cadastro na KTO, utilize o código JAIR e ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aí, vai lá e te diverte. Está começando a Copa São Paulo, tem vários jogos para te fazer, a tua fezinha e quem sabe botar uma coisinha no bolso. Não te esquece, não compromete o valor, teu valor todo, não compromete o valor das contas, mas faz tua fezinha na KTO. A torcida do Internacional tá vivendo uma espécie de delírio coletivo. Eu também sou assim. A gente está sofrendo sem os anúncios. E cada nome que surge, a gente fica mais alucinado ainda com relação às possibilidades do Internacional. Muita gente me pergunta sobre o Oscar. Oscar pode vir para o Inter? Eu vou te falar tudo sobre o Oscar. Tudo que eu sei sobre o Oscar. E aí tu vai tirar tuas conclusões. Mas antes, eu quero falar de Alário. Alário surgiu ontem a informação que o Inter está fechando com Alário e também está fechando com Borré. Por que os dois? Cara, o Alário vai ajudar o Internacional a suprir algumas carências que o Inter vai ter durante a Copa América. Então não adianta tu ter Borré e Ener Valencia e tu não ter um jogador reserva altura para esses dois, e pode ser reserva para os dois, inclusive. Porque os dois devem sair, tanto o Borré quanto o Ener Valencia, para suas seleções na Copa América. E aí nós teríamos Alário. Hoje nós temos centroavante Luiz Adriano e Luca. Temos no elenco, Luca ainda ficaria no elenco, então é uma situação que o Inter está adquirindo 60% do Alário, assina contrato por 2 anos e é um reforço importante para o Internacional e vai ajudar muito o Internacional em 2024, 2025. O Inter que está montando um belo time de futebol. Vamos ser honestos, com os nomes que estão rolando, é um time bem acima da média, é um time que vem forte, tem muita gente no Brasil falando do Inter. E as pessoas perguntam, Jair, e o Oscar? Já vou falar contigo do Oscar. Eu tenho muita informação do Oscar e vou te trazer ela completa, tá? Cara, além desses jogadores, Robert Renan, o empresário fica dizendo aquela coisa. E aí, o Inter não mandou os documentos, vai assinar, não vai? O Inter está negociando com esse jogador, só que o Inter quer algumas garantias, o Inter busca algumas situações para anunciar esse jogador. O Internacional não quer esse jogador por 6 meses, o Internacional quer por 1 ano. 6 meses seria uma barriga de aluguel que não acrescentaria nada para o Internacional. Então, são pequenos detalhes que estão atrapalhando o anúncio desse atleta. E outro detalhe importante, o Internacional quer uma porcentagem pela vitrine do jogador. Afinal, ele vai jogar no Internacional, deve ser titular absoluto Internacional, e o Internacional quer um valor pela vitrine, porque daqui a pouco ele vai valer um pouco mais de quando chegou aqui. Então o Inter quer esse jogador assim. O Inter busca um goleiro, se fala no goleiro Ivan. Ivan é um goleiro que saiu do Corinthians, foi para o Zenit, foi para lá, foi para cá, não firmou em lugar nenhum, estava acertado com o América Mineiro e o Inter atravessou a negociação, e o vento quer atravessar o nosso tripé aqui. Bom, deve ser o goleiro do Internacional para 2024, goleiro reserva, né? Quando eu falo deve ser mais, então vou me expressar melhor. Mais um goleiro no elenco colorado para 2024. Por fim, Fernando. Fernando que saiu muito cedo, jogava no Vila Nova, saiu muito cedo para a Europa, é um dos destaques do Sevilha, joga muito futebol. Jairo, mas tem 36 anos, calma. O europeu, ele é atleta. Ele é atleta, ele consegue sim desempenhar muito bem com 36 anos ainda o seu futebol aqui no Brasil, e é um jogador que comprou a ideia do Inter, como o Borré comprou a ideia do Inter, como o Alário comprou a ideia do Inter e reforça o Inter em 2024, deve ser anunciado em seguida. O Inter vai fazer um pacotão. Bom, vamos ao que interessa, que vocês querem saber, que estão aqui até agora me esperando para saber sobre Oscar. Muito me perguntam nas lives, o Oscar tem chance de voltar pro Inter? Muito nas redes sociais de ver, é o Oscar o meia? Cara, vamos lá, o que eu sei sobre o Oscar, tá? O Oscar já conversou com o Eduardo Cudê, não agora,
Lá em 2020, quando começou a pandemia, que o presidente Alessandro Barcelos era vice-presidente de futebol do Internacional, o Internacional acertou a volta de Oscar. O presidente Alessandro Barcelos acertou a volta de Oscar para o Internacional. Acertou base salarial, tempo, tudo. E na hora de fechar com o clube chinês não quis liberar o Oscar. Disse, não, prefiro ele aqui do que emprestado. Então, esse jogador só não teve de volta ao Beira-Rio em função disso, em função do clube chinês não ter liberado. Eu conversei com o Alessandro Barcelos este ano em alguma viagem e eu também sou lunático. Eu também pergunto para o presidente, e o Oscar, vamos trazer o Oscar. Eu acho que dos jogadores remanescentes do passado do Inter, é um jogador que ainda a torcida quer ver no Beira-Rio e deve voltar ao Beira-Rio. Vamos lá, ele me disse assim, Jairo, eu converso com o Oscar semanalmente. Eles têm uma relação, o presidente Alessandro Barcelos e o Oscar, eles conversam, eles tratam coisas para o futuro. A situação real é a seguinte, o clube chinês é duro na jogada. O clube chinês não quer abrir mão do Oscar. Oscar tem contrato com este clube até novembro de 2024. Mais 11 meses. 11 meses, né? Até novembro de 2024. Aí sim, Oscar estaria livre para mudar de rumo, mudar de clube. Então a gente pode dizer que em maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, Oscar poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Muitos falavam de Oscar no Flamengo. Olha, pelo que eu percebi, conversando com o presidente Alessandro Barcelos algumas vezes sobre Oscar, se Oscar voltar para o Brasil, ele volta para o Inter. É o que eu sinto nessa negociação. Eu não acredito que o Oscar possa vir agora, em janeiro, e se incorporar ao grupo do Inter. O clube chinês não precisa de dinheiro. Não precisa vender o Oscar. Liberar o Oscar antecipadamente. Eles também querem ficar com o Oscar. Mas, em novembro, eu acho que a coisa assim pode desenrolar e o Oscar vir a ser reforço do Inter para a próxima temporada, assinando por mais 2, 3 temporadas. O que me pega nessa situação é que, sim, existe uma relação Oscar-Alessandro Barcelos, existe sempre conversas entre eles, não é uma coisa esporádica, eles têm uma relação. Kudê gosta muito desse jogador, já conversou com esse jogador, então a galera que pergunta sobre Oscar tem que esperar um pouquinho e sofrer menos de ansiedade, que nem eu estou sofrendo. Ele pode voltar no Internacional? Sim. Se viesse ao Brasil, tu acredita que ele voltaria para o Inter, Jairo? Eu acredito. Mas não agora. Então, para quem quer Oscar, espera um pouquinho, porque o contrato dele vai até novembro, lá na China. Então, tem que segurar um pouquinho a ansiedade, não adianta. É um jogador de desejo há muitos anos do Inter, sempre se fala em Oscar, e esse talvez seja o grande meia. Eu até apostaria em dizer que Oscar pode vir para suprir a saída de Maurício na sequência. Então é um jogador que, se a torcida quer, tem que esperar, porque não será agora que Oscar vestirá a camisa do Inter. Valeu, galera? Tamo juntos, tu veio até aqui, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e seguimos juntos. Abraço!